Se nesse momento você está querendo ou está precisando perdoar uma pessoa que te prejudicou, dá uma olhada nesse vídeo no tema que nós vamos falar aqui, que vai ser bem importante para você. Aqui nós vamos falar desse perdão por necessidade. É muito possível, muito provável que você vá querer perdoar a pessoa que te prejudicou por algum motivo. Por exemplo, a pessoa te prejudicou, mas você ama a pessoa e você quer perdoar para resgatar o amor, para tocar o coração, para continuar junto. Ou por exemplo, que vocês têm filhos, então você precisa ou quer perdoar para vocês continuarem juntos, para criar os filhos, para seguir adiante. Pode ser que seu perdão, a sua necessidade de perdão, seja porque você convive com a pessoa e vocês vivem numa condição que a gente pode falar financeira, precária ou em dificuldade, e vocês precisam ficar juntos para dar conta da vida, da criação dos filhos ou do casamento, né? E seja como for, cada pessoa sabe da sua situação. Mas pode ser que você esteja querendo ou precisando perdoar por isso. E está justificado, ou porque o contrário, vocês têm uma vida em comum, vocês têm negócios, vocês têm empresa, vocês têm carreira, investimentos, e não perdoar seria algo ainda mais difícil para a relação, e você quer perdoar para que os prejuízos sejam tratados, diminuídos. Você pode estar querendo ou precisando perdoar também porque você acredita que o perdão vai ter o efeito de mudar a pessoa. Então, o motivo para você perdoar pode ser qualquer um desses, ou pode ser ainda um motivo mais subjetivo. Por exemplo, porque você se sente julgado, julgada pelas pessoas à sua volta. Você se sente assim, se sente mal, e você acredita que se você perdoar aquela pessoa que te fez o mal, as pessoas, a sociedade, né, essas pessoas vão te ver como digno, como alguém que saiu por cima da situação, que superou a situação. Então, pode ser isso, ou pode ser porque você acredita que se você perdoar, por exemplo, você vai se sentir mais aliviado, livre, quer dizer, aquele perdão, né, que te libera. Ou porque você acredita que se você perdoar, né, a palavra do perdão de alguma forma vai te redimir de alguma culpa sua. Só que, seja qual for o motivo do perdão que você quer conceder, e é mais do que justificado você querer perdoar, lógico. Ruim seria se você tivesse aquela atitude de dizer, eu não perdoo, isso é imperdoável. Quem seria você? Cuidado. Mas veja, perdoar assim, será que funciona? Será que dá certo? Por exemplo, seu marido teve um relacionamento extraconjugal. E agora você sabe, e agora você tem essa situação, e agora você imediatamente perdoa ele. Você sofre, mas você perdoa ele. Será que ele muda? Será que você muda? Será que a relação de vocês continua? Estou usando esse exemplo, mas pode ser outro. Pode ser que a sua esposa te ofendeu. Pode ser que a sua esposa fez algo que te desagradou. Até relação extraconjugal, seja o que for. E agora você a perdoa. Será que esse perdão vai ter um bom efeito? Será que perdoar assim, por esses motivos, ou de necessidade prática, ou de necessidade mais subjetiva, vai ajudar você? Vai ajudar o seu relacionamento, o seu futuro, o futuro de vocês, o futuro da sua família? A minha pergunta é, você já viu alguém ou algum caso de perdão desse jeito que funcionou? É possível sim que tenha algumas pessoas por aí falando que perdoaram e que
ficaram muito bem depois, porque perdoaram. Talvez você tenha histórias na sua vida assim, que você perdoou, superou. Mas será que a maioria desses casos é realista mesmo? Será que na maioria desses casos algo de bom realmente aconteceu? Ou foi só que o problema foi empurrado para frente, ninguém mudou, ninguém se transformou e o problema continua ali pesando e rondando a família além das aparências? Você sabe, todo relacionamento de casal, todo relacionamento familiar tem aquilo que é as aparências e tem aquilo que acontece no plano de fundo. Pois é, na maioria das vezes nem é assim. Então, perdoar é muito bom, perdoar é o caminho, sim. E isso já é sabido há quanto tempo na humanidade. Mas a verdade é que perdoar assim, por necessidade pessoal, acaba não dando certo. A verdade é que o seu perdão, nesses casos, além de não adiantar nada, acaba deixando as coisas ainda piores. Isso porque o perdão não é uma afirmação, uma palavra. Não é uma decisão. Você não pode simplesmente decidir perdoar. Você pode sim decidir que você quer perdoar, que você quer continuar junto, que você quer resolver a situação. Mas você não pode simplesmente decidir que você perdoa e que porque você perdoou as coisas vão ficar bem, vão ficar melhores e que você vai se livrar da sua dificuldade. Porque o perdão é um processo interno, tanto para a pessoa que foi ofendida, que sofreu mal, no caso, possivelmente você, quanto para aquela pessoa que foi o ofensor, aquela pessoa que causou mal para você, que te prejudicou. Então, sem esse processo que precisa ser vivido, o perdão acaba sendo nada mais do que só uma palavra. Uma palavra, e uma palavra que nós podemos falar até que seja falsa. Aquele famoso falso perdão. Então, você deve querer perdoar sim, mas não pegando atalhos ou desviando do caminho certo, né? Desviando do processo, porque isso não adianta. Então vamos ver um pouco sobre esse processo, sobre o processo que você vai viver a partir do momento que você sofreu o mal, que você foi prejudicado. Porque pensa comigo, se alguém te prejudicou, né? Uma pessoa te prejudicou, não foi você que escolheu ou quis que essa pessoa te prejudicasse. Talvez, e pode ser, que você até tivesse dado motivo. Por exemplo, você estava atravessando uma rua e você estava distraído e um carro veio e te atropelou. Bom, é certo o carro te atropelar? Não. Você tem culpa, né, ou responsabilidade total por aquilo que aconteceu? Não. Mas um pouco de responsabilidade você tem? Se você não tivesse distraído, teria acontecido? Não. Isso justifica, então, que o motorista não se responsabilize? Não seja responsabilizado? Não. Mas você tem alguma responsabilidade? Tem. Você queria que isso acontecesse? Não. Você gosta do que aconteceu? Não. Essa é a questão. Então, se alguém te prejudicou, não foi você que escolheu ou quis autenticamente que essa pessoa te prejudicasse. E nem você queria sofrer os efeitos
do fato de ter sido prejudicado. Mas a verdade é que, seja como for, o fato aconteceu e os efeitos são reais. Eu usei o exemplo agora de um atropelamento, de um carro, mas pode ser qualquer outro exemplo, qualquer outro erro que alguém comete com você. Qualquer outro erro. Agora, a questão, o ponto é que você nunca pode prever como você vai lidar com uma situação ou como que você vai lidar quando alguém te prejudica. Você só pode saber como que você vai agir, como que você vai reagir, o que você vai sentir, o que você vai viver no momento que a outra pessoa te prejudica. Você só vai saber como que aquele fato vai afetar a sua vida naquele momento. Por exemplo, você pode falar: se eu tiver casado, e se minha esposa me trair, ou se eu tiver casado e meu marido me trair, eu imediatamente vou fazer XYZ. Ou eu vou agir assim. Tá bom, isso é uma coisa. Mas o como vai ser se isso acontecer, ou seja, qualquer outro fato, a pessoa te ofendeu. É só naquele momento que você vai começar a saber como que aquilo vai te afetar. O como que aquele fato vai te afetar não é você que escolhe. Não é você que determina. Você não tem controle sobre quais sentimentos, emoções, dores. Você não tem controle sobre quais sentimentos, quais emoções, quais dores que vão emergir de dentro de você no momento em que você tiver sido assim prejudicado. Então você só se descobre como que vai reagir à situação quando ela acontece. Isso é um processo emocional, psicológico e até uma questão da alma. Muito está envolvido ali, então quanto mais grave é a situação, mais está envolvido. E pode estar tanto envolvido que isso pode afetar você por inteiro, te desestabilizar por inteiro, te prejudicar de muitas formas. Então, naquele momento que acontece, depois você começa a sentir raiva, vergonha, dor e muitas outras coisas. Quem já foi prejudicado sabe como que você fica depois. Então, como que você poderia, aí que tá, como que você poderia perdoar a outra pessoa e passar por cima de todo esse processo que está acontecendo dentro de você? Você não escolhe, você não determina o que vai acontecer. Você pode até escolher não se identificar com alguns sentimentos, mas eles vão existir. Aquilo vai continuar existindo dentro de você. Não é porque você fala que você perdoa que aquilo para de ter efeito dentro de você. Então, como que você pode ou poderia fazer isso? Perdoar a outra pessoa assim? Isso vai fazer bem para você? É lógico que o contrário também. Não perdoar. Eu não perdoo. Vai dar no mesmo. É tão prejudicial quanto. Você não pode passar por cima. Como que você sabe que você não perdoa? Quem é você para dizer isso é imperdoável? Então, como que você poderia passar por cima de você mesmo? A gente pode dizer como um trator para perdoar o outro. Como que você poderia manipular a vida dessa forma? E eu entendo, como eu falei no começo do vídeo, todos esses motivos são justificados. Você vai querer perdoar, mas simplesmente não dá certo, porque os sentimentos vão continuar dentro de você. A dificuldade vai continuar dentro de você. Então você precisa passar por um processo para que os efeitos daquele fato que te prejudicou
sejam tratados, sejam encaminhados dentro de você. É um processo que precisa ser vivido. Agora, vamos olhar para um outro aspecto aqui, porque até então nós estamos falando de você, da pessoa que foi prejudicada ou que sofreu algo. E o outro lado? E o lado da pessoa que causou ou que fez o mal, seja porque quis ou seja porque foi um erro que a pessoa nem queria? Será que você perdoar a outra pessoa assim, sem que ela também passe por um processo, vai adiantar? Se você quer perdoar para que ela mude, se você quer perdoar para a relação de vocês continuar, se você quer perdoar para você e para ela se sentirem bem, será que isso adianta? Pois é, mais uma vez, para ela também não adianta. Pois é, para ela também não adianta. Para você não adianta e para ela também não adianta. O que acontece com a pessoa que te prejudicou quando você perdoa assim, sem que ela também passe por um certo processo? O que acontece se essa pessoa simplesmente é perdoada por você? Ela te prejudicou e agora ela é prejudicada. Será que ela vai mesmo mudar? Será que esse perdão vai fazer bem para essa pessoa, vai liberar essa pessoa? O seu perdão, nesse caso, na verdade, vai impedir que a pessoa passe pelo processo dela, que ela precise passar. A pessoa que causou o mal, seja por vontade ou não, antes de ser perdoada, ela precisa passar por um processo também. Ela precisa reconhecer o que ela fez, se arrepender autenticamente e reparar ou compensar o erro. Então, essa pessoa que causou o mal ou que prejudicou, antes de ser perdoada, ela precisa se arrepender, reconhecer o que fez e se arrepender autenticamente e reparar ou compensar o erro dela. Mais uma vez, se ela teve culpa ou não. Quer dizer, se foi por vontade que ela fez ou se ela foi levada a fazer. Se a pessoa não passa por esse processo, então o perdão não vai ajudar de jeito nenhum. O perdão evita esse processo e não adianta. Acaba piorando ainda mais as coisas. Por quê? Porque do seu lado você vai continuar sofrendo internamente, não vai encontrar a sua paz. E do outro lado, a outra pessoa também vai continuar ou culpada, ou sofrendo, ou não vai ter aprendido. E isso vai trazer muito desequilíbrio para a relação. A outra pessoa não vai ter o amadurecimento que ela precisa. Quando você perdoa de forma prematura, antes da hora, a pessoa que causou o mal, que fez o mal, então o perdão prejudica ela também. E você pode estar se questionando agora, nossa, mas a pessoa me fez o mal e ainda assim eu que vou conduzir ou que eu vou ajudar a pessoa no processo dela? De certa forma, sim. Se isso é justo ou se isso é injusto, a gente deixa essa discussão lá para outras pessoas. Não é o nosso caso aqui. Aqui é a realidade. E é assim. Não que você é responsável pela outra pessoa, pela melhora, pela correção dela, ou seja, pelo que for. Mas, se você quer, e esse que é o nosso assunto do vídeo aqui,
que a relação de vocês continue, que a pessoa fique bem, que você fique bem, então sim, você pode fazer para que isso aconteça. Você tem esse poder, sim, você tem essa capacidade, mesmo tendo sofrido mal. A vida é assim. Algumas pessoas só vão se submeter e outras pessoas vão tomar um pouco mais o controle da situação. Vão fazer aquilo que a gente chama de liderar um pouquinho mais. Então, mesmo que você tenha sido prejudicado, você pode ser a pessoa que vai conduzir a outra pessoa para o caminho certo. Faz sentido? Então, mas para isso, o processo não pode ser evitado. Porque se você evita o processo, você deixa de aprender e de amadurecer. Então você vai ter o mesmo assunto rondando a sua vida como uma sombra. Se você não passa pelo processo, e se a pessoa não passa pelo processo, esse assunto, além de ficar rondando o relacionamento, vai se repetir ou da mesma forma ou de alguma outra forma variada na sua vida. Vai acontecer e vai reacontecer. Então, esse processo, o aprendizado, que a gente chama assim, é para as duas pessoas. Se algo ruim aconteceu, é porque existe algo para amadurecer. Se não tivesse, nem teria acontecido esse algo ruim. É uma realidade inquestionável. E aconteceu em todo caso. Então, você pode usar uma situação ruim que aconteceu para se perder e se lamentar para a vida toda, ou você pode usar uma situação ruim que aconteceu para fortalecer, para ajudar, para melhorar as relações, as pessoas, você, a outra pessoa, para que todos fiquem melhores. E o que é amadurecimento? A vida é uma peregrinação de amadurecimento. Então, não é que você seja imaturo, não é que a outra pessoa seja imatura, não é isso. Mas, quanto mais você passa pelos processos da vida, os processos em que você é colocado ou em que colocam você, mais você amadurece. Você vive, por exemplo, no caso em que você foi prejudicado, você vive raiva, vergonha, desilusão, humilhação, dor, e tudo isso te faz amadurecer. A experiência que você vive depois daquilo que te prejudicou, essa experiência te faz amadurecer. E então, a vida trata disso, de amadurecimento. Depois de que você passa por um processo sem rejeitá-lo, então você se torna mais maduro, maior, mais forte, mais amplo. Então, isso é muito importante, viver o processo. Viver o processo e permitir ou ajudar a outra pessoa também a viver esse processo. Como? Não perdoando antes da hora. Então você não deve perdoar antes da hora, antes de passar pelo processo, ou pelo menos de ter encaminhado esse processo dentro de você. Agora, como que você vai fazer ou vai ajudar a outra pessoa a passar pelo processo dela? Será que você precisa fazer alguma coisa? Talvez sim, talvez não, mas em grande medida, se você está passando pelo processo, seu processo, você também contribui para que a outra pessoa passe pelo processo dela. Então, só o fato de você não perdoar imediatamente e não dizer eu não te perdoo, isso é imperdoável, a pessoa já começa a viver o processo dela. Por quê? Porque se você perdoa, é como se você tivesse liberado ela. Só que você não liberou, ela não vai viver o processo. Vai ser ruim. E se você diz eu não perdoo, isso é imperdoável, a pessoa vai dizer, bom, então, se é imperdoável, então acabou, eu não tenho o que fazer. Segue a vida.
também ela é impedida de alguma forma de viver o processo dela. Então, basta que você não faça nenhuma coisa, quer dizer, perdoar prematuramente, e nem diga, eu não vou te perdoar, isso é imperdoável. Mas deixe claro que esse processo continua dentro de você e dela também. Então você dá o direito a outra pessoa de se arrepender autenticamente e daí reparar e compensar aquilo que foi feito. Mas perceba que se arrepender não significa ser vingado, pagar pelo que fez, nada disso. Sabe quando dizem assim, você vai se arrepender do que você fez? Isso não tem nada a ver com arrependimento. Isso é vingança, isso é maldade. O arrependimento é algo que surge no coração. Arrepender-se talvez seja uma das maiores preciosidades que existem na humanidade. O ato ou a capacidade da pessoa se arrepender, se dar conta de que aquilo que ela fez não foi legal. Ou seja, você não vai fazer o outro se arrepender. O fato de se arrepender acontece quando a pessoa tem a constatação real no coração dela, na alma dela, de que aquilo que foi feito, o que ela fez, o que aconteceu, não foi legal, não foi bom, não foi correto. Então, arrependimento é isso. E para a pessoa ser perdoada, é preciso esse arrependimento real, autêntico e que só pode vir com o processo. Agora, falamos do arrependimento e ainda tem a reparação ou a compensação. E a reparação ou a compensação são a prova de que a pessoa que causou o mal valoriza a pessoa que foi prejudicada, no caso você, ou que foi ofendida, e está disposta a assumir as consequências pelo seu ato. Seria quase como uma indenização. Então, eu te prejudiquei e eu faço algo a seu favor, faço algo para você, como mesmo uma indenização. E só daí o seu perdão, aquele seu perdão por necessidade, né, que agora já não é mais por necessidade, porque vocês passaram pelo processo, vai ter um valor enorme para essa pessoa. Ela não está recebendo aquilo de graça, ela está passando por um processo interno. E ela vai sofrer, e ela vai sentir dor. E isso vai fazer com que ela amadureça. Então, se você está nesse momento querendo ou precisando perdoar alguém que te prejudicou, então espera um pouco. Não tenha tanta pressa, não precisa querer perdoar tão rápido. Como eu disse, você também não vai ser sádico e não vai se impedir de dizer eu não te perdoo. Mas, num primeiro momento, você deve considerar mesmo deixar essa necessidade de perdoar para mais tarde e se empenhar em viver o processo. E aí então algum dia o perdão vai acontecer. O perdão vai acontecer? Sim. Aquele fato vai tomar uma outra dimensão, aquele fato, né, que aconteceu, que te prejudicou, vai tomar uma outra dimensão e aí o perdão acontece. Acontece. Claro, você vai ter uma atitude de perdoar, mas ao mesmo tempo esse perdão acontece, ele não é artificial, ele não é feito. E é isso que faz toda a diferença. Esse é o verdadeiro milagre do perdão. O verdadeiro milagre do perdão acontece quando as pessoas vivem o processo e transformam aquele algo que foi ruim no passado, que prejudicou, que fez mal no passado, em algo que será bom no futuro,
que trará força, que trará aprendizado, que trará amadurecimento, maturidade. Então, o milagre do perdão é exatamente esse, de transformar algo ruim em algo que faça com que todos os envolvidos ali se tornem ainda mais maduros e mais fortes. Mas o primeiro passo é que você deve assumir o processo. Com tudo isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado aí de alguma forma. Então eu estou aqui à sua disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário sobre a sua vida. Deixa aqui embaixo o seu comentário, por favor, para eu saber de você. Se você gostou desse tema, desse vídeo, deixa o seu like aqui pra gente. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal se você não se inscreveu. Quero deixar um grande abraço para você, um grande abraço para sua família. E eu te vejo, eu te espero no próximo vídeo. Até lá!